Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PodPref, que é o podcast da Previdência BRB. Eu sou a Geisiane e vamos falar hoje sobre os resultados de dezembro de 2025, que também representa um fechamento muito importante para a nossa entidade. E para essa conversa, eu estou aqui com o Sandro, que é o nosso diretor financeiro, e o Lécio, que é o nosso diretor de Previdência. Sejam todos bem-vindos. Olá, Geise, tudo bem? Olá, participantes. Olá, Geise, participante, bom vê-los novamente. Maravilha. Olha só, hoje a gente tem muitas informações, muito bate-papo para trocar aqui. Muito, vamos conversar bastante. Bom, vou começar com o Sandro. Normalmente a gente começa o podcast, falando sobre a parte de cenário econômico, né, mercado. E, Sandro, para a gente poder contextualizar quem está ouvindo a gente, em dezembro a gente fechou o ano que foi marcado por uma inflação muito pressionada, né, a Selic estava elevada, bastante volatilidade no mercado. Estou estudando sobre investimentos, tá? Para você estar a par. Tudo bem, Geise. Parabéns, né? E quando a gente olha os indicadores do IPCA que ele está acumulado, a Selic, os patamares, o dólar fechou, né, a 5,50. E então eu queria, nessa linha, qual que foi o principal desafio para a gestão dos investimentos dentro desse cenário? Eu acho que o grande, digamos, ponto importante do ano de 2026, do ano de 2025, desculpa aí, pessoal, aí ainda já mudei a ficha. Estamos na virada. Exatamente. Com relação a 2025, nós começamos um ano com uma inflação bastante pressionada, né, com as expectativas lá em cima em termos de inflação. Logo no começo do ano tivemos também a informação do tarifaço lá dos Estados Unidos, e aí as perspectivas eram as piores possíveis. Com isso, com essas questões, o problema externo e principalmente o problema interno no Brasil, com a questão da inflação, o Banco Central agiu, né? E aí fez com que a taxa Selic subisse para o maior patamar dos últimos quase 20 anos, se não me engano, dos últimos 19 anos. E acabou fechando, inclusive, o ano nesse patamar de 15%. Então, e aí isso trouxe repercussão, por exemplo, no dólar. O dólar deu uma recuada Sim. bastante significativa, chegou a bater mais de 6, né, no final de 2024, e aí foi recuando, até que fechou no ano de 2025 com um patamar, relativamente tranquilo, né? 5,50 não em relação ao que estava, né? Podemos dizer que foi uma grande vitória, principalmente no caso do Banco Central, né? Que opera as duas políticas, a política monetária e a política cambial. Então, esse é um ponto positivo, né? Tanto que o dólar, com o fechamento do dólar e com essa taxa de juros mais alta, ele conseguiu ao menos trazer a inflação para abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, né? No início do ano, todo mundo apostava, os economistas, as principais casas apostavam numa inflação estourada novamente, né? E, no entanto, acabou fechando, por conta dessa ação do Banco Central, acabou fechando com uma taxa de juros alta, mas em compensação com uma inflação dentro do teto da meta, fechou em 4,26%. Com esses movimentos, o Banco Central, digamos, até recuperou a credibilidade junto ao mercado, né? E tivemos aí um boom na Bolsa, né? A Bolsa subiu bem no ano, mais de 30% no caso, no ano, né? Fechou o ano em 161 mil pontos. Neste momento já está 180, para você ter uma ideia, né? Então, assim, as notícias, eu diria que o ano terminou melhor do que ele começou, né? Até a própria questão do tarifaço, que aconteceu no início do ano, também acabou sendo revertida, né, no segundo semestre. Isso também ajudou também na melhora das expectativas dos agentes econômicos. Então, eu diria que foi um ano desafiador, bem desafiador, com uma taxa de juros muito elevada, mas que pelo menos terminou bem, com inflação controlada, dentro do teto da meta, a bolsa subindo, o dólar deu uma estabilizada num patamar bem mais baixo, enfim, foram notícias boas. A única questão que acabou ficando, né, que todo mundo vem acompanhando a economia, é a questão fiscal, né? O governo continua com o pé no acelerador nos gastos públicos, né, e ele não conseguiu trazer a meta do déficit primário zero, e isso efetivamente tem trazido preocupação, tanto é que as taxas das NTN-Bs permaneceram muito elevadas durante todo o ano de 2025. Então, se nós pudéssemos resumir aí como é que foi o ano de 2025, eu diria que é isso, né? Taxa de juros real muito elevada com a taxa Selic, mas pelo menos a inflação dentro da meta, a bolsa subindo, as NTN-Bs com patamares históricos muito elevados, enfim, boas oportunidades de investimento que acabamos dentro da Previdência BRB aproveitando bastante. E olhando especificamente agora por essa questão do comportamento dos títulos públicos, né, e os índices, né, como IMAB, Selic, dá para dizer que a estratégia que foi adotada de 2025, né, todo ao longo do ano, ela foi validada no fechamento de dezembro?
dando uma análise geral? Sim, sem dúvida. É bom sempre recordar para quem viu os nossos podcasts anteriores, né? Nós comentamos muito ao longo do ano sobre a mudança de estratégia que nós fizemos no início do ano passado, né? Onde nós fizemos alocações em NTNBs e marcamos na curva, né? E sempre com aquele nosso discurso, né, baseado também em estudos técnicos, em estudos financeiros sólidos, de que se nós usássemos essa estratégia, nós traríamos mais rentabilidade para os planos e menos volatilidade, ou seja, variação de resultado, né, e isso acabou se confirmando, né, podemos entregar bons resultados, né, a grande maioria dos planos tem NTNB, né, como seu principal ativo de investimento e com grande parte desses papéis marcados na curva, ou seja, vamos levar até o vencimento. E aí, com isso, nós garantimos uma estabilidade de resultado com uma baixa variabilidade ou volatilidade, como é o nome técnico, né? Então, isso trouxe bons resultados para os planos, não obstante a grande variação dos preços das NTNBs no mercado. Se você for analisar como é que foi o ano de 2025 com a variação dos preços das NTNBs, foi um rally muito grande, uma verdadeira montanha-russa, né? E graças à estratégia que nós implementamos no início do ano passado, nós conseguimos trazer uma estabilidade de resultado para todos os planos, sobretudo com uma estabilidade e cumprindo todas as nossas metas de rentabilidade, né? Esse é o mais importante. Exato, e era nesse ponto que eu queria entrar, porque quando a gente olha para 2025 como um todo, a gente analisa a rentabilidade, desempenho dos planos. Eu queria que você falasse, então, para os participantes, qual foi o plano que mais se destacou, qual teve a melhor performance no ano, e o que explica esse resultado dentro da estratégia da nossa Previdência BRB. Você já falou um pouquinho, né, que a correção tanto do mercado e tudo mais, tudo que foi feito, geraram bons resultados, mas dizer um pouquinho, né, qual o plano que se destacou, qual foi a melhor performance? A melhor performance, se as pessoas acompanham bem os nossos resultados, vão lembrar que em 2024 a melhor performance foi do Regisprev, que é o nosso plano para entes federativos, né? Agora, para 2025, nós tivemos uma grata surpresa, que foi o plano CD02. Foi o plano de melhor performance no ano passado, né? Com uma rentabilidade nominal de 12,82. Foi a melhor rentabilidade entre todos os planos, foi do plano CD02, seguido pelo plano Brasília Prev, né? Que é o nosso plano instituído, né? Que teve uma rentabilidade de 12,70. Mas todos os planos fecharam em patamares acima de 2 dígitos. O plano que teve a menor rentabilidade, para você ter uma ideia, foi o plano BD01, com 11,23, né? Então, uma excelente rentabilidade, considerando que a sua meta atuarial no ano passado foi de 4,65, nós tivemos uma performance de 120% da meta atuarial no plano BD01, né? Ou seja, um resultado fantástico, né? E aí isso trouxe bons resultados também em termos de superávit para o plano BD01, para o CV03 também, que são os planos que têm risco atuarial, né? Mas isso aí você fala um pouquinho sobre isso, né? E os demais planos com uma performance também muito boa, né? Acima de 11%, 12%, né? O que traz realmente tranquilidade para os nossos participantes, né? A garantia de que eles vão receber os seus benefícios do futuro e benefícios com excelente rentabilidade. E esses detalhamentos a gente consegue acessar lá no Previdência em Números, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui com os nossos participantes, tem um detalhamento sobre as carteiras, rentabilidade histórica, né? Que é um ponto que a gente destaca bastante. É importante isso, né? Que você está mencionando, Geise, porque as pessoas muitas vezes olham o Previdência Números, só vê quanto que ele rendeu, né? Mas assim, não, mas eu tinha curiosidade com relação a onde está aplicado o recurso, né, e tudo mais. E nós recebemos muitas perguntas, principalmente nesses últimos dias aí, por conta do problema Master, né, o Willbank, Reag e tudo mais. Nós recebemos muitas perguntas sobre isso, né? Falou, olha, gente, tudo bem, nós até fizemos alguns comunicados sobre isso, né? Mas assim, vocês têm toda a segurança aí de consultar diretamente, não precisa nem perguntar pra gente, né? Tá na nossa área aberta, né? Que é o demonstrativo de investimentos. Aí muita gente, às vezes, mas onde é que tá isso, né? Tá escondido? Não, não tá escondido. Quando é divulgado sua Previdência em Números, tem lá sempre um íconezinho lá, um hiperlink lá, é só clicar lá, abre o demonstrativo de investimento, com os investimentos de cada plano detalhado na área aberta, não é no portal do participante, nem nada, é na área aberta lá, a pessoa pode consultar, abrir lá e ver onde o seu dinheiro está sendo investido, né? Então é muito importante, esse é um valor que nós temos na Previdência BRB já há muitos anos,
que é a transparência, né? Então tá lá, não tem caixa preta, muito excelente colocação lá, é exatamente isso, não tem caixa preta lá. As previdências têm esse Exato. aberto como a gente tem, né? E fazemos questão. É verdade. Exatamente, isso é importante, porque se você for fazer uma pesquisa em qualquer outra entidade de previdência privada, só na área fechada que eles têm essas informações detalhadas, é impressionante. E nós não, nós sempre, já há muitos anos, nós optamos por deixar isso na área aberta, justamente para poder privilegiar todos os participantes e também os não participantes, porque afinal de contas, né, o não participante também, antes de entrar, ele quer saber o que tem, né? Exatamente. Quer conhecer, né? Ele quer conhecer, então não precisa perguntar para ninguém, tá toda a informação lá disponível na nossa área aberta. Para facilitar para o nosso participante, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Para você clicar, acessar o Sou Previdência e Números, a gente só clica, acessa e você escolhe o plano para poder ver. Lá dentro tem rentabilidade histórica e tem sua parte também, né? Essa carteira dos planos que você pode estar acessando também. E, Sandro, além dessa performance, 2025 ele foi um ano de crescimento patrimonial muito relevante. Isso. Teve 2 planos aí que se destacaram, né? Verdade. Quem está acompanhando as notícias, nossa, sabe do que eu estou falando. O Brasília-Prev ele apresentou um avanço expressivo de patrimônio, né? Teve um crescimento muito grande de janeiro até dezembro, se você olhar na linha, né? O crescimento que teve. E o plano CV3, que é o meu querido, tenho muito orgulho de falar, já ultrapassou a marca de 1 bilhão. Exatamente. Então, nessa linha, o que esses 2 movimentos, eles representam para a solidez da nossa entidade e para a segurança dos nossos participantes? O patrimônio cresceu. Beleza. E aí? Conta pra gente. Vamos lá. É importante destacar que a questão do crescimento do patrimônio, ele tem 2 fatores, né? O primeiro fator, na verdade, é importante sempre frisar a confiança dos nossos participantes, né? Se não fossem eles, e os nossos patrocinadores também, né? Se não fossem eles, nós não teríamos esse volume todo que nós fechamos o ano. Superamos a marca de 4 bi, né? Isso foi comemorado, né? Anunciado e é comemorado muito, né? E fechamos o ano com mais de 4,3 bi de recursos administrados. Isso começa pela confiança dos nossos participantes e dos nossos patrocinadores. E depois, pela boa performance dos investimentos, sem dúvida nenhuma, né? Você pega o CV03, teve uma performance de 12,18% no ano de 2025, uma rentabilidade excepcional, né? 144% em relação ao seu percentual, e chegamos nessa marca emblemática de 1 bilhão, né? Nosso primeiro 1 bilhão, a gente nunca esquece. Exato. Exatamente. Foi o mote, né, desse nosso anúncio, né? Que muito nos orgulha, né, chegar ao primeiro bilhão. Eu lembro que quando eu estava na diretoria financeira pela primeira vez em 2009, né, nós conseguimos atingir o primeiro bilhão da entidade em 2009, né? Então foi um marco importante, fizemos também uma grande festa e tudo mais, e mostramos isso para os participantes e tal. Aí você vê, de lá para cá, não só o plano BD01 já bateu mais de 2 bi, né? Já está chegando até perto dos 3 bi, né? Nós temos aí o plano CV03 com 1 bilhão, né? Isso muito nos orgulha, né? E outra questão que você falou, muito bem colocada, é a questão do Brasília-Prev, né? O Brasília-Prev também, que é o nosso plano instituído, né? Que ele hoje é um plano que é aberto para todos os nossos familiares, né? Todas as pessoas que nós amamos. Inclusive, ele fechou o ano em quase 10 milhões de saldo, né? De patrimônio acumulado, né? 9 milhões e meio, né? Arredondando. Então, esse é um sinal de prestígio muito forte, de confiança dos nossos participantes. Ele superou a marca de 1.000 participantes também, o plano Brasília-Prev. Então, esse é um sinal de que as pessoas estão cada vez conhecendo mais o produto e confiando na nossa gestão, né? Por ter chegado a esses 2 grandes marcos, né? 9 milhões e meio. Na verdade, neste momento, que estamos agora no mês de janeiro, ele já bateu os 10 milhões, só para... Já dando spoiler do resultado de janeiro. Já estamos dando spoiler, já chegou, já superou, exatamente, está muito rápido o Brasília-Prev. Isso realmente nos enche de orgulho, né? Graças a todas essas parcerias, ao trabalho de divulgação que tem sido feito, né? Nós conseguimos aí crescer muito no Brasília-Prev, né? E estamos aí firmes, fortes, otimistas com o crescimento da entidade, né? E esperamos que muito em breve nós possamos comemorar o 2º bilhão do CV03, né? Os 5 bi da entidade, enfim. Eu acredito que isso essa trajetória de crescimento aí que foi verificado no ano de 2025 vai continuar firme no ano de 2026. O nosso planejamento é já ficar perto dos 5 bi em 2026, né? Se a confiança continuar e o mercado
mercado colaborar, né? E os participantes que o Laércio está trazendo aí, né? Dos novos patrocinadores, né, Laércio? Então, eu acredito aí que vamos chegar aí, vamos atingir esse marco aí de 5 bi, de repente até no ano de 2026. Quem sabe? Eu tô otimista. A notícia já. Exatamente, já deixa pronta aí que no final do ano, quem sabe já levanta o balãozinho dos 5 bi. 5 bi, é verdade. Bom, agora, trazendo, né, para uma ótica um pouco da parte da Previdência também, a gente falou de cenário, de resultado. Laércio, quando a gente fala de um ano de 2025, a gente tem um ganho real relevante em cima da inflação. Isso impacta, né, diretamente no futuro do nosso participante. E o que esses resultados de dezembro, né, ou de todo o ano, no caso, na prática, né, o que impacta para quem está construindo a aposentadoria com a Previdência? Primeiro, eu quero dizer que isso só reforça o que a gente sempre diz lá dentro da empresa, né? O futuro que você sonha está em nossos planos, né? Exato. E isso é constatado aqui agora, né, quando a gente trata desses números do ano de 2025. E eu acho que o ponto crucial aqui é que a gente vive de confiança, né? O nosso negócio é confiança, credibilidade, né? E para isso a gente precisa buscar bons investimentos com boa rentabilidade, mas também com segurança, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental do que a gente vê aqui com aquilo que o Sandro já explanou aqui, dos resultados dos planos, que a gente tem esses dois fatores, né? São investimentos com bons resultados, mas também com segurança. E a prova disso é que a gente, recentemente, ao ser confrontado, né, questionado se tínhamos papéis do Master, do Eubank, como o Sandro bem colocou, não temos, né? Porque a grande parte esmagadora dos nossos recursos, eles estão em NTNB, né, do Tesouro, e com muita segurança e com excelente rentabilidade. Então, o nosso público pode ficar muito sossegado, muito tranquilo, que nós estamos caminhando a passos largos aí para o crescimento da nossa instituição. E eu preciso até lembrar e reforçar aqui que nós fechamos 2025, o nosso plano BD, que é o plano mais antigo, né, com 90 milhões de reais de superávit, né? E há pouco tempo atrás a gente estava aí correndo para tentar reverter esse resultado e já estamos aí a 90 milhões e trabalhando dia e noite para que a gente daqui mais um tempo, né? A gente não pode dizer que é amanhã ou depois, mas no futuro a gente possa finalmente deixar de ter a nossa contribuição extraordinária. E no plano CD3 nós fechamos com mais de 8 milhões de superávit, né? Então, com isso eu estou dizendo para o nosso participante que ele pode ficar muito tranquilo, seguro, de que o futuro dele está em boas mãos, não é isso? É isso aí, não é importante, né, sempre destacar, né? Laércio fala muito dessa questão, né, desse nosso objetivo de retirar a contribuição extraordinária, mas é sempre muito importante sempre falar, né, porque essa é uma montanha bastante íngreme, né? Exatamente, o exatamente. Tem alfa. E nós estamos neste momento exatamente na metade da montanha. Exatamente. Então esse é um ponto importante, né, Laércio? Muito bem lembrado. Nós estamos, muita gente, por exemplo, vê um resultado desse de 91 milhões, aí se empolga, por que não tira? Exatamente. Nós queremos. Queremos. Não tem pessoas que mais querem do que nós na diretoria, e eu tenho certeza também dos conselhos. Mas é porque nós estamos na metade da montanha. Ainda precisamos aí remar, mas estamos muito mais perto. Né? Muito mais perto. Consideramos há 2 anos. Exatamente. Há 2 anos atrás nós estávamos com um plano deficitário, né? Está com um plano deficitário. Agora não. Agora é um plano que está superavitário e agora está na metade do caminho. Então estamos literalmente na metade do caminho para poder retirar a contribuição extraordinária, né? Então, se continuar nessa toada, né? Claro que parte desse resultado do ano de 2025, uma parte é desempenho de investimentos e outra parte é mudança de premissa, né? Sempre bom lembrar, né? Nós fizemos um ajuste também na taxa de juros, isso foi comunicado também, né? Foi comunicado para os participantes, subimos a taxa de 4,65 para 4,90, mas tudo isso embasado em estudos científicos bem elaborados e tudo mais, e baseado também na robustez da carteira, né? Nós temos a carteira, você pega o plano BD01, o plano BD01 tem mais de 90%, né, da carteira em TNB, e com taxa média de 6,31% ao ano. Muito acima da taxa. Muito acima. Então a taxa de 4,90 é até uma taxa conservadora, né? Aí muita gente pode até perguntar, mas isso aí vocês estão mexendo isso para poder melhorar o resultado? Não, absolutamente. Tudo baseado realmente em estudos financeiros bastante sólidos. E graças também à estrutura da carteira. Se não fosse a carteira dando esse respaldo, nós não poderíamos fazer esse movimento, né? Então é importante também sempre destacar isso. Foi tudo feito de maneira bastante pensada e tudo mais, e não é um movimento que só
foi feito aqui conosco, né? Outros fundos de pensão também usaram também essa mesma... Embora, de outro lado, cortando alguns benefícios. Isso, exatamente. Aí, nós não fizemos, nem paramos. Não vamos contar, né, mas não precisa contar. Nós não cortamos absolutamente nenhum benefício previsto, tanto no CV03 como no BD01, e conseguimos, e ajustamos as premissas, são as melhores tábuas, né, que nós temos, né? Atualizadíssimas, as melhores no ranking dos estudos de aderência, e com uma taxa de juros até bastante abaixo da taxa interna de retorno desses planos, né? O que realmente nos trouxe essa segurança de poder mostrar esse resultado tão bom aí para os nossos participantes. Maravilha. E nessa linha, né, do que a gente está falando de resultados e tudo mais, Lécio, muitos participantes, eles acompanham a rentabilidade mês a mês, e a gente sabe que eles ficam muito ansiosos com as oscilações, né? Mercado, dólar e tudo mais, querendo ou não, as pessoas se informam, ficam preocupadas. Né, considerando isso, qual que é a principal mensagem que você deixa sobre a importância dessa visão de longo prazo na Previdência? Porque a gente aborda muito aqui no PodPrev com o Sandro essa questão da linha esticada, porque a gente acompanha diariamente, mas para a Previdência é importante o longo prazo, que é quando você vai aposentar. Então, o que você deixa de mensagem para os nossos participantes? Primeiro, a gente já tranquiliza, porque se a gente olha para o calendário 2025 lá para trás, antes da marcação, quando era a marcação da curva, a gente realmente tinha volatilidade afetando quase todo mês, a gente tinha que explicar o mercado, né? Marcação é mercado. E todo mês tinha que estar explicando por que essa oscilação. Com isso, com a decisão tomada lá em fevereiro, né? A gente mudou esse cenário, então a gente quase que hoje vê uma certa estabilidade nos investimentos. E aí o que eu deixo de mensagem é, mais uma vez, o que eu falei há pouco, né? A questão da solidez e das boas escolhas que a gente tem feito em relação aos investimentos. E olhar para o futuro, você colocou muito bem, porque isso aqui não é um investimento qualquer. Não é um CDB que eu compro, não é uma letra financeira, um LCI que eu compro, não. Isso aqui é um investimento que você faz para a sua aposentadoria, lá para frente. Né? Então você tem que olhar para o horizonte de 20, 30 anos para frente, para você usufruir desse recurso. E por isso a nossa preocupação constante de que esses investimentos sejam feitos com, às vezes até criticados, né, que somos conservadores, etc. É verdade. Mas outro dia eu perguntava para o Santos se talvez a gente não fosse conservadores, estivesse buscando aí um equilíbrio da taxa para cima, talvez a gente estivesse no Master. Possivelmente, né? Então, eu acho importante a gente trazer isso para a mesa, é um ponto importante para a gente trazer, porque é uma visão de longo prazo e um certo conservadorismo faz parte desse negócio, à medida que não é um investimento de curto prazo, né? Então é bom a gente estar sempre lembrando aos nossos participantes da importância de ter essa visão. Você imagina, por exemplo, o Banco Master ele oferecer CDB de 140% do CDI, né? Você não comprava. Exatamente. Então, assim como o Master, vários outros bancos nos procuraram, oferecendo também CDBs com taxas muito atrativas, né? Mas é aquela história, como bem o Laércio colocou, frisou, né? Nossa preocupação é ter uma rentabilidade elevada, mas uma rentabilidade segura, que possa, exatamente, sustentável, para que possa, lá na frente, a gente possa entregar o que nós prometemos, né? Que é um plano sólido e que possa honrar o pagamento dos seus benefícios, né? No ano passado, de novo, né? Quase 300 milhões, né? de pagamento de benefício no ano passado, tudo rigorosamente em dia, ninguém ficou sem o seu benefício e tudo mais, então, assim, importante sempre frisar isso, né? Então, que as pessoas, nós estamos realmente fazendo todo esse trabalho na certeza, para poder trazer essa certeza de que vamos cumprir o nosso compromisso previdenciário, que nós já cumprimos com os nossos 1.600, 1.700, né, participantes já aposentados, que já recebem seus benefícios na Previdência BRB. Exatamente. E a gente indo agora né, a gente já está mais caminhando para o nosso final do nosso PodPrev, considerando que a gente olhou o cenário, né, olhou essa parte previdenciária também, a gente vai entrar na parte dos grandes feitos de 2025. E a gente, né, além dos números, do que a gente citou, 2025 ele foi um ano de consolidação da Previdência BRB no mercado, né, com excelentes resultados que a gente teve um crescimento patrimonial, solidez, reconhecimento, né, a gente teve outras frentes, grandes conquistas que aconteceram também, a gente acabou de fechar o nosso planejamento e viu, né, tantas de metas que a gente conseguiu cumprir. E nessa linha a pergunta vai ser para os dois. Vocês escolhem quem quer responder primeiro. Né? Nesse ponto de vista, eu queria ver de vocês o que vocês consideram como grande feito, um maior ponto de destaque. Claro que todos foram, né, relevantes, mas que vocês queriam trazer para o participante aqui, voltando à parte financeira, institucional, a parte previdenciária, o que vocês abordam de destaque aqui para os nossos participantes? Vamos por ordem de idade? Vamos lá. Do mais velho para o mais novo, né? Eu acho que um ponto que a gente precisa destacar
é que a gente mudou de patamar. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque quando a gente entrava numa concorrência, né, uma licitação, uma concorrência para participar, como, por exemplo, participamos há um tempo atrás da Telebrás, né, e ganhamos, isso já mostra para o mercado que a gente está num outro patamar. Agora, recentemente, a gente ganhou, e eu já posso dizer isso porque já é formal, nós ganhamos a Infra SA, né, uma empresa histórica brasileira da área de transportes, né, de transportes, e nós concorremos com a Centros, Estatal Federal. Nós concorremos com a Centros, né, com a BB Previdência e outros players grandes de mercado, e nós conquistamos esse espaço, nós ganhamos esse certame, né? Isso mostra que a gente mudou de patamar, né? Não somos mais a previdência fechada, focada exclusivamente no nosso quadro de colaboradores do BRB, que é um quadro querido, especial demais para nós, tanto que temos o nome BRB, né? Levamos o nome BRB, mas a gente precisa crescer, né? E a gente tem ficar feliz com esse retorno, porque a gente já mudou de patamar. Esses dias eu conversava com um determinado conselho, que é federal, né? E a gente tem uma conversa já de algum tempo, mas a coisa não estava evoluindo. E eu disse para ele, olha, eu não vou ficar insistindo muito não, só quero dizer que a gente tem participado de grandes certames e ganho aqui de gente grande. Aí você avalia, né? Então eu acho importante dizer isso, porque estamos num outro patamar de reconhecimento e é fruto do trabalho de toda a diretoria, de todo o quadro de colaboradores, né? O empenho tem sido grande para que a gente realmente amplie a nossa base de participantes, sempre pensando na sustentabilidade da nossa empresa, o crescimento, o conforto lá no futuro. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena a gente ressaltar. E tem um outro feito também da área do Laes que é importante também, nós estamos conversando com alguns municípios, né? Algumas até capitais também, para poder reforçar também o Regisprev, né? Lembra então nós aí. Exatamente. Né? Quais nós já tivemos contato? Conversamos com a Prefeitura de Maceió, conversamos com o governo de Tocantins, com a Prefeitura de Palmas, Prefeitura de Porto Nacional, enfim, vários municípios, alguns deles muito grandes, inclusive, que estão muito interessados em firmar convênio com o nosso plano, né? O Regisprev, que é para ente federativo, né? E estamos na iminência aí de conseguir conquistá-los, né? Então isso é sinal também da credibilidade, né? Da credibilidade que nós conquistamos com o trabalho lá em Maringá, né? Lá no Paraná, né? Que nós conseguimos, também foi num processo seletivo nacional, ganhamos de muitas BB Previdência, né? De várias empresas que concorreram também lá em Maringá, né? Isso aí a gente já até noticiou já há alguns anos, né? Já vamos para o 3º ano já do plano lá em Maringá. Graças a Maringá nós conseguimos conquistar outras pequenas sendo procuradas pelas outras prefeituras. Exatamente, lá da região. Então, assim, nós estamos apostando também firmemente também que esse nicho também é muito valioso, né? E principalmente aproveitando também a própria penetração do BRB também. O BRB no ano passado fez vários acordos com várias prefeituras, governos de estados e tudo mais. E aí essa é a nossa, digamos, o nosso ponto, né? Você falou em planejamento estratégico, um dos nossos pontos levantados no planejamento estratégico é isso, né? Onde o BRB está, onde o BRB tem negócio, onde o BRB tem relacionamento, a Previdência BRB também estará. Né? Então, esse é um ponto legal. Né? Eu só queria pegar esse gancho e outra grande conquista também, que era um anseio nosso, né? Foi entrar no balcão do BRB, vamos chamar assim. Né? Quando eu falo balcão do BRB, eu estou me referindo a BRB DTVM, genial, né? Via plataforma digital. Plataforma BRB Investimentos. Plataforma BRB Investimentos, e entrando também, de certa forma, no balcão, à medida que a gente está em uma parceria já fechada e assinada, por isso eu estou publicizando, né? Fechado com a corretora, com a seguradora BRB Seguros, onde a gente vai vender também no balcão do BRB via os seus correspondentes, né? Isso é uma vitória muito grande, que era uma ânsia nossa, um desejo nosso, né? Que se concretizou no final desse ano, depois de 1 ano e meio de conversas, né? Mas fica nosso agradecimento aqui ao nosso patrocinador maior, né? Pelo reconhecimento, pela oportunidade, cientes de que vai ser um momento muito bacana para eles e para nós também. Que é um produto de grande qualidade. Sim. Muita honra para a gente. Muita honra. Nosso produto distribuído pelo BRB. Perfeitamente. Inclusive já está disponível, né, na própria plataforma, né, da BRB Investimentos. A gente agora consegue acessar. Um ajuste final de tecnologia, vamos chamar assim. No mais, estamos praticamente prontos para operar. Para iniciar esse projeto aí, onde nós contamos, né, com o apoio aí dos nossos participantes, né, para divulgar, divulgar o nosso produto, né, que nós temos certeza que ele já conquistou muitos dos nossos participantes, que já colocaram seus familiares, seus filhos, seus netos, né, dentro do plano Brasília Prev. Agora nós esperamos esse mesmo empenho agora da rede, né, da rede de agências do BRB, né, para poder também, e também por intermédio da plataforma, também fazer a distribuição do nosso produto na plataforma, né? Porque está crescendo, né, Sandro? A gente agora acabou de fechar com uma rede de academia em Brasília, que é a Ultra, né? Começamos por
é dividido em grupos. Nós começamos agora com o primeiro deles. Isso. E assim, para nós é motivo de muita alegria, né? Porque já há um reconhecimento, uma aceitação do próprio mercado privado, inclusive, né? Dentre outros que a gente fechou também no ano 2025. Foram vários instituidores, né? A gente fechou o ano com 12. Esse ano já estamos com mais também. Já batemos a meta do ano. Já começou o ano já com a meta. Exatamente, né? É isso aí. Bom, na parte de investimentos, só para lembrar, provavelmente, nós estamos entrando num ano que todo mundo sabe, ano eleitoral é um ano normalmente difícil. A cada 4 anos nós temos um debate muito forte na economia, uma polarização política muito grande, e isso acaba, de certa forma, contaminando os mercados. O mercado financeiro acaba sendo contaminado. Neste momento, por exemplo, está tendo um boom muito forte na Bolsa, né? Por conta da questão do enfraquecimento do dólar, muitos investidores estrangeiros estão carregando seus recursos aqui para o Brasil. Então, o que está acontecendo? O dólar está ficando mais barato, a Bolsa está sendo inundada de bilhões e bilhões de recursos estrangeiros, né? E isso está fazendo com que a Bolsa realmente suba bastante. Mas, assim, Bolsa, todo mundo sabe, né? É aquela oscilação toda, aquele vai e vem, aquela montanha-russa, né? E, sobretudo, no ano de eleição, certamente isso vai ser uma coisa muito, digamos, eu diria o normal, vai ter aquela oscilação. Eu diria que hoje nós estamos entrando lá no início lá da montanha-russa, lá no pico da montanha-russa, daqui a pouco sai uma notícia aí no mercado, a coisa degringola, enfim. Então, e assim vai. E aí a gente está falando de renda variável, mas também isso deve afetar também a renda fixa, né? Os títulos públicos, as NTNBs também devem ser muito pressionados este ano. Neste momento está uma taxa excelente, né? Com uma perspectiva de queda, mas uma declaração enviesada de um candidato aí forte aí, que esteja lá bem nas pesquisas, isso pode mudar. Então, nós vamos continuar na mesma toada, né, aplicando em NTNB com marcação, preferencialmente com marcação na curva, né, para realmente manter o nosso desempenho de 2025, né? Se você tem uma ideia, se todos os nossos planos tivessem a mesma meta do BD01, mesmo assim, todos os nossos planos estariam com uma rentabilidade muito, muito acima, né? Como eu falei, o ganho real, o menor ganho real que nós tivemos, ou seja, ganho real, quando nós falamos de ganho real, é ganho acima da inflação. Foi o plano BD01 com 6,69. Você imagina, 6,69 acima da inflação, né? Esse foi o menor ganho que nós tivemos, pra você ter uma ideia, né? O plano que teve o melhor desempenho foi o plano CD02, como nós já falamos, 8,21 acima da inflação. 8,21, né? Então uma taxa muito alta. O Brasília Prévio, 8,10% acima da inflação. O plano CD03, 7,6% acima da inflação. O plano CD Metrô, 7,17% acima da inflação. O plano CD05, 7,69%, né? O Regis Prev, 7,78%, né? Então, assim, todos os planos, uma rentabilidade real muito acima da inflação. E isso graças a uma estratégia montada lá atrás, né? Em fevereiro do ano passado, nós montamos e nós vamos continuar nessa toada. 2026, muito provavelmente, nós vamos manter a mesma estratégia, focando em NTNB, marcando na curva, aproveitando boas oportunidades, para trazer essa tranquilidade que nós tivemos de bons resultados em 2025, trazer também para o ano de 2026 e para os demais anos também, porque todo mundo quer tranquilidade, rentabilidade alta e estabilidade de resultado, né, de preferência, né? Com certeza, importante então acompanhar, né, Sandra? Esse ano, né, o pode prévio, sobrevivência em números, para poder acompanhar os resultados dos planos aí durante o ano. Fala, né, olha, acompanha os resultados, tá tudo lá na área aberta, então não precisa nem perguntar pra gente. Mas se quiser perguntar, pergunta, né? Não tem problema nenhum. Pode deixar aqui nos comentários, sim, gente, não tem problema. Exatamente, nós respondemos tudo, absolutamente tudo, realmente para dar essa tranquilidade para todo mundo, né? Nós estamos muito otimistas com relação ao ano e vamos continuar, e acreditamos que nessa estratégia que nós montamos, vamos continuar aí trazendo bons frutos aí para os nossos participantes. Maravilha. E agora, para a gente poder encerrar, né, feito todos esses apontamentos e, né, pontos importantes que a gente trouxe, eu queria que vocês, né, cada um de vocês deixasse uma mensagem final para os nossos participantes. Vou pegar com o Sandro e depois já finalizo com o Aécio. Sandro, qual que é o recado que se deixa para quem acompanha os resultados e confia na gestão dos seus recursos da Previdência BRB? Continue confiando essa diretoria, é uma diretoria, o conselho e os nossos colaboradores, né? É sempre bom ressaltar, nós não fazemos nada disso sozinhos, né? Nós temos aí uma rede de uma equipe muito competente, estudiosa, né? Que é muito dedicada, né? Que realmente nos ajuda bastante a trazer todas essas coisas boas aí para os nossos participantes, né? Então, isso não é à toa, esse é um trabalho de equipe que nós estamos liderando, né? Mas é um trabalho, sobretudo,
sobretudo um trabalho de equipe, e que nós continue confiando na gente, né? Que nós vamos realmente, sabemos principalmente do nosso patrocinador fundador, né? Os problemas que o nosso patrocinador, nós estamos alheios a esse problema, estamos acompanhando, né? Muito de perto o que está acontecendo no BRB, mas temos certeza, temos a confiança de que o BRB vai sair dessa, vai ter uma reviravolta aí nesse processo que está sendo massacrado aí pela mídia, né? Mas está saindo muita notícia falsa, muita fake news e tudo mais, e nós temos que blindar o nosso BRB e proteger o nosso BRB de todas essas fake news, né? E continuar confiando, né? A Previdência BRB vai continuar entregando, assim como entregou ao longo dos últimos anos, né? Se você for pegar um histórico dos últimos 10 anos, todos os nossos planos com uma performance também muito, muito, muito boa. Isso é compromisso com o resultado, compromisso com o nosso participante, né? Então, continue confiando que, com certeza, nenhum de vocês vão se arrepender dessa confiança depositada na Previdência BRB. Sem dúvida. E, Laércio, qual que é a reflexão ou convite final que você faz para quem já é participante e para quem ainda está avaliando aderir a um plano? Para quem é participante, eu faço das palavras do Sandro as minhas, continue confiando. A gente tem trabalhado com todo o empenho, todo o esmero. Lembrando que nós também somos participantes, né? Então nós estamos cuidando do nosso próprio recurso. Acho que isso é muito importante, isso faz toda a diferença. É um diferencial, né? É um diferencial, né? E então o zelo que a gente aplica naquilo que é nosso, meu particular, dele particular, é o mesmo que a gente aplica nos recursos da nossa Previdência, né? Então fiquem muito tranquilos, a gente está com toda a diretoria e todo o quadro empenhadíssimos em produzir segurança, tranquilidade e conforto para os nossos participantes. E aqueles que ainda não são, a pergunta é por que ainda não? O que está esperando? Né? Porque a gente só tem boas notícias aqui, rentabilidade excelente, segurança. Então, por favor, se você tem alguém do seu lado que não é participante, ou se você está nos ouvindo e não perca essa oportunidade. E com relação ao momento que a gente está vivendo, eu, assim como o Sandro, queria tranquilizar os nossos participantes, que a gente recebe muitas perguntas, né? E dizer que os recursos da Previdência são recursos completamente segregados, né? Tem seu CNPJ próprio, resguardado cada um no seu plano. Então, isso dá completa segurança para o participante. E com relação ao BRB, não posso dizer diferente, eu estive lá dentro há 30 anos, né? Assim como o Sandro também. A gente acredita no nosso banco, né? Acredita que pessoas que fazem o que fazem não representam o nosso banco, na verdade, e que nós vamos sair dessa porque já saímos de tantas outras. Quando a gente olha o nosso passado e remonta aqui a história, a gente conversava sobre isso esses dias. Então, acreditamos no nosso patrocinador MOR, né? Damos aqui o nosso apoio, né, em relação ao momento que estamos vivendo, todos estamos vivendo, mas é importante a gente dizer isso, que a gente confia, acredita e temos convicção de que nós vamos sair ali na frente, todos mais fortalecidos. Muito, né? mais fortes, aprendendo com os erros, né? Aprendendo com os erros. É isso aí. E muito obrigado aos nossos participantes pela oportunidade. Geise, obrigado por estar mais uma vez aqui. Espero que todos olhem bastante aqui, a gente está falando aqui. É isso aí. É importante, né, nessa linha do que vocês falaram, né, de confiança, de solidez, continuar acompanhando o que a gente publica, né, acompanhar nosso site, os nossos comunicados, porque ali dentro a gente traz a transparência, as informações e dizer que a Previdência está de portas abertas, né, qualquer dúvida, a gente está totalmente disponível para estar respondendo, né, tirando dúvidas e questionamentos que surgem. Bom, e a gente chega ao fim. Só mais um detalhe. Sim, então nós chegamos ao fim, vamos lá. Antes do fim. Antes do fim, é só para lembrar que esse é um episódio do PodPrev, né? Nós ainda vamos ter uma prestação de contas relativa ao ano de 2025, bastante detalhada, né? Com a presença da nossa presidente, né? Então, exatamente, merecidas férias, exatamente. Então, ela merece, né? Então, só fazer esse adendo, né? Que nós vamos fazer um evento com prestação de contas. Se tivermos condições operacionais, até abrir para perguntas online, né? Para que realmente as pessoas possam tirar suas dúvidas com relação aos excelentes resultados que nós estamos já adiantando boa parte deles, né? Com certeza. Tá A certo. intenção mesmo do PodPrev é a gente trazer mais os resultados, né, do que aconteceu e a gente vai ter o grande encontro de prestação para trazer um detalhe, né, aqueles números mais detalhados que a gente abre para os nossos participantes também. Então agora a gente chega ao fim. Agora sim, a gente chega ao fim então do nosso PodPrev. Obrigada, Sandro. Obrigada, Laércio. É muito importante essa conversa, né, esclarecer esses pontos relevantes, né, principalmente a questão dos resultados. É uma postura muito relevante do que a diretoria faz de vir
trazer os resultados, ser transparente, deixar na área aberta. Então, isso mostra uma solidez, uma confiança. E a gente que é participante e empregado fica muito confortável, né, nessa questão. Então, obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E se você, participante, tá, quer entender melhor os números e resultados completos, eles estão disponíveis nos canais da Previdência BRB, que é a sua Previdência em Números, tá? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, siga o nosso canal, ativa as notificações, tá, do YouTube. Eu sei que você não ativou e não curtiu, então vai lá, curte agora o vídeo, ativa a notificação, ativa o sininho para você acompanhar, tá, os vídeos e publicações que a gente tem feito, e, né, os resultados e outras informações que a gente publica também aqui no YouTube. E nos nossos outros canais também, tanto LinkedIn, Facebook, Instagram também, a gente publica outras informações, comentários, depoimentos, é legal você estar acompanhando, inclusive no nosso site, tá? Vou deixar os links aqui embaixo nos comentários para ficar mais fácil para você. Obrigada. Compartilhar também o nosso vídeo, por favor, compartilhe aí, você que é participante, compartilhe com o seu colega aí do lado, compartilhe com a sua família também, que é relevante. Seu grupo de colegas, né? Exato. Todas as áreas do banco ou do metrô, dos nossos outros demais participantes, todos eles têm um grupo, né? De WhatsApp, né? Manda pro Exatamente. Grupo. Todo mundo tem um grupo ali, né? Então vamos lá, Exatamente. compartilhe os resultados. Compartilhe aí que tem bastante coisa relevante, né, para os nossos participantes. Então, obrigada mais uma vez pela audiência e até a próxima.